Agora sim, agora começou. Vamos lá, gente. Então, boa noite para quem vai assistir isso aqui depois, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir. Hoje a gente vai fazer a aula sobre revisão da vida toda, matéria de direito previdenciário, que está bastante em alta no momento, né? Todo mundo acho que está querendo saber como é que trabalha com isso, né? Nesse caso em específico. Vocês têm alguma experiência com isso já? Tiago, Felipe, Jô, Larice? Então, mestre, eu começo a fazer a revisão da vida toda por um sistemazinho, né? Que nós temos. Ali ele faz tudo, nos entrega, já nos entrega pronto. Tá, daí seu sistema também já te dá a petição, tudo mais? Não, aí eu tenho que sentar e começar a confabular, né? Tá. Com os meus botões. E você já chegou a fazer alguma Não, ainda não. petição? Foi só uma pequena entrevista, uma pequena consulta, mas não chegou às vias de fato, não. Tá. Bom, então você já tem um contato, Felipe também, né? Felipe que falou que vai precisar fazer para algum parente aí, né? Sim, eu vou. Na verdade, ontem eu já estava começando a analisar o CNIS, né, e a CTPS, para nessa questão da revisão da vida toda. Por enquanto, eu estava tentando na raça mesmo, na planilha, fazendo os cálculos. Mas eu estou vendo que não vai dar muito certo, não. Não, cara, é muito complexo. O cálculo pela planilha é bem chato de ser feito. Mas, bom, a Jo tem uma calculadora já. Aqui eu também tenho uma calculadora que eu pago, acho que é R$70 por mês, é bem de boa, tá? E vamos falar primeiro, então, desse atendimento, quando o cliente chega e te aborda, pede para... Eu quero saber se vale a pena ou não fazer a revisão da vida toda, tá? Ou pergunta como é que funciona a revisão da vida toda. A revisão da vida toda, ela... Deixa eu até pegar minha cola aqui. Primeiro a gente tem que saber quem tem direito à revisão da vida toda, né? Não são todos os aposentados que têm direito a ela. Benefícios concedidos de 29/11/99 a 12/11/2019, que foi quando aprovaram a nova regra da Previdência Privada, tá? Importante também que esse benefício, ele tenha, o primeiro recebimento dele tenha sido no mínimo 10 anos, no máximo 10 anos, tá? Para não dar a prescrição, a decadência, na verdade, do direito. Então, fala de 29/11/99, mas a gente já sabe que não é bem assim, né? Se ele conseguiu esse benefício no mês 11/99, via de regra, isso já está decaído o direito dele de solicitar isso judicialmente, tá? Vocês têm noção do que é feito nessa ação? Acho que todo mundo tem uma base, né? O que foi esse tema 999 do STJ, que deu origem a essa revisão da vida toda? Ou vocês nunca tinham ouvido falar, vocês não fazem nem ideia do que é esse tipo de ação? Eu nunca fiz, já ouvi falar, mas nunca tive contato com ela. Tá. Eu ouvi falar que foi a questão do valores das previdências anterior a 94, né, junho de 94, que devido às pessoas que aposentaram por agora, tiveram uma defasagem, né, nas aposentadorias, que não levaram em consideração o período em que as pessoas contribuíram o maior tempo, né, uma contribuição maior. A primeira coisa que você tem que avaliar e perguntar para a pessoa se ela lembra se antes de 94 ela ganhava bem. Tá? Antes de junho de 94 ela ganhava bem. Se ela ganhava bem, quer dizer que ela recolhia também uma quantidade alta para o INSS. Tá? Agora, se ela começou a ganhar bem depois desse período de 94, aí já não vai compensar para ela. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que abordar lá com o cliente. Se ele lembrar disso, né? Que é meio complexo, porque a gente fala de uma outra época, um período de inflação alta, né?
Então, às vezes o cliente não lembra, mas é a primeira coisa que você tem que perguntar isso. Ó, você lembra se você ganhava bem nessa época e depois você foi para um cargo mais baixo, numa empresa, alguma coisa, seu poder aquisitivo diminuiu, né? Essa é a primeira coisa que você tem que perguntar para o cliente, se ele ganhava bem. Se ele ganhava bem, vale a pena você oferecer para ele primeiramente o cálculo, que o cálculo que vai te falar se ele tem direito ou não, né? Porque se você simplesmente mandar a ação lá, pode ser que você acabe prejudicando o seu cliente e o valor da aposentadoria dele ou do benefício dele seja reduzido. Então é importante fazer esse cálculo antes para o cliente. Como eu falei já para o Felipe, aqui no escritório eu cobro para efetuar esse cálculo. Tá? A opção é de vocês, né? Mas eu cobro. O sistema está contratado, paga um valor baixo por mês, mas eu cobro para fazer o cálculo, porque isso vai me tomar um tempo do dia. Então, eu cobro praticamente o valor de uma consulta, que a minha consulta aqui hoje é R$300. Não cobra a consulta da pessoa, mas cobra o cálculo. Tá? Porque normalmente não tem muito o que ser falado para o cliente. Ele já vem, já fala assim, eu queria ver sobre a revisão da vida toda, entendeu? Não tem como eu marcar uma consulta para conversar com ele sobre a revisão da vida toda. Porque o cliente já sabe praticamente do que se trata o tema, né? Que vai ser considerado todo esse período de contribuição dele. E vai refazer o cálculo da aposentadoria para ver se aumenta. Assim, existem casos que dá um valor legal, né? Então, vale a pena considerar isso. Tenta imaginar a seguinte situação. A pessoa ela se aposentou lá mais ou menos por 2005 e ela tinha cargos altos antes. E ela se aposentou, depois ela saiu do emprego e ficou no emprego mais tranquilo, final de vida, prestes a se aposentar, e se aposentou nessa empresa, e ela pegou a regra nova depois de 99. Ou seja, a média das contribuições dela foram feitas de 94 até agora. Se ela tinha um salário maior, consequentemente, ela vai ter direito a essa revisão da vida toda, de uma forma que seja muito compensadora para ela, entendeu? Tem casos até que eu não peguei nenhum caso desse, tá? Todos os casos que eu peguei aqui de revisão da vida toda, assim, aumentou R$200, R$300, tá? São valores baixos que aumentam, beleza? Então, avalie isso daí, que eu falei para vocês, de se ela ganhava bem ou não. Primeira coisa, cobra o cálculo, porque não é para vocês ficarem trabalhando de graça, tá? Ninguém trabalha de graça, valorizem a sua hora de trabalho, porque senão você vai ficar trabalhando de graça aí e sendo que vai ter gente que vai ganhar fazendo a mesma coisa que vocês. Quanto aos documentos necessários para você pedir para o cliente para fazer o cálculo CNIS, tá? É o extrato CNIS, a carteira de trabalho, caso ela tenha contribuição anterior a 1982, quiserem anotar isso, tá? Cópias de recibos e olerites dessa época de 82, se ela tiver, tá? Senão você vai ter que fazer uma média de cálculo, mais ou menos, do quanto a pessoa ganhava, com base daquilo que está registrado na carteira. Carta de concessão do benefício, para você saber, né, se ela tem direito, se ela está nesse de 99 a 2019, nesse lapso temporal que as pessoas têm direito a solicitar a revisão da vida toda. E é isso, tá? São os documentos para você fazer o cálculo. Pessoa, cliente X, é bom, acho que vale a pena você entrar com essa ação, tá? Ver mais ou menos, aí você já vai ter já também, né, ciência de quanto essa pessoa ganha de aposentadoria por mês, isso já vai te servir como base do quanto você vai cobrar no final,
dessa pessoa para entrar com essa ação da revisão da vida toda. Então, vamos supor, valeu a pena para o cliente, vou oferecer o produto e falar assim, ó, você vai ter um aumento na sua renda aí de tanto. Beleza? Vamos entrar com a ação? Vamos. A partir do momento que você ajuiza a ação, documentos para entrar com a ação. Identidade, CPF, comprovante de residência, coisa básica. O CNIS você já vai ter, se tiver meio ultrapassadinho já você puxa um outro novo. Carteira de trabalho, caso contribuições anteriores a 1982, as cópias do ERITS e recibos da época, a carta de concessão de benefício também. Vamos ver. Bom, é isso que eu deixei anotado aqui, os documentos para entrar, é isso mesmo. Eu estou olhando porque, sinceramente, não sou eu que faço o atendimento de revisão da vida toda aqui, eu estou terceirizando, entendeu? Eu fiz alguns casos de revisão da vida toda, mas a maior parte do meu atendimento aqui no escritório é focado em trabalhista. Então, eu sei fazer, mas eu sempre sigo o roteirinho do escritório, né? A colinha minha, que depois eu vou passar para vocês também, tá? Então, é isso. Daí você vai fazer o pedido judicial da revisão da vida toda para o seu cliente. Quanto que eu vou cobrar? Eu já cobrei R$300 dele, certo? Para você ajuizar essa ação, cobra no mínimo um salário mínimo, descontado os R$300 que você já cobrou inicialmente. Se você vê que o cara tem uma condição, vai ficar explorando os velhinhos, tá? Se você vê que a pessoa tem uma condição financeira boa, você sabe disso, tem conhecimento disso, você pode cobrar um salário que a pessoa ganha, descontado os R$300 iniciais. Isso é a forma como eu faço no meu escritório. Beleza? Nada impede que vocês cobrem de outra forma, cobrem valores menores, mas lembrem-se sempre de valorizar o trabalho de vocês. Fora esse dinheiro que você vai cobrar para entrar com a ação, esse valor que você vai cobrar para entrar com a ação, para ingressar, eu também costumo cobrar mais um valor no êxito. Tá? O valor no êxito normalmente eu pego a diferença salarial do cliente, vamos supor que ele recebia 1.300 e aumentou para 2.600. Conta fácil porque advogado não sabe fazer conta. Então, essa diferença de R$1.300 durante 3 meses eu quero receber dele. Mais 30% dos valores atrasados. Tá? Ou seja, se eu aumentei, vamos supor que eu entrei com essa ação, ela demorou 2 anos para ser concluída. Beleza? Para eu conseguir esse reajuste do cliente. Então, ele ficou lá 12 meses, 24 meses lá de benefícios acumulados. Quero 30% disso daí, mais a diferença salarial referente a 3 meses. Se o cliente chorar muito, você tira a diferença salarial, mas mantém o 30%. Tá? Porque normalmente, a partir do ingresso da ação, uma ação não vai demorar menos do que 1 ano. Vale a pena. Beleza? Mas sempre tenta barganhar com o cliente. Se quiser reduzir, então vou reduzir 20%, entendeu? O êxito lá do final, pode ser. Sempre tenta dar uma média aí para você não sair perdendo no final, porque é uma açãozinha chata, o cliente de revisão da vida toda, o aposentado, não é por nada, tá, gente? São pessoas que requerem uma atenção maior, um atendimento mais demorado, tá? São pessoas que vão querer ficar contando da vida para vocês. Então é isso que vocês têm que colocar. Daí elas vão ficar mandando mensagem de figurinha com bom dia no seu WhatsApp. Então, e acontece, a Jo, se ela trabalha mesmo com previdência, ela sabe como é que é. Né? Pode falar, Felipe. Ô, Renan, deixa eu te perguntar. No caso,
as ações previdenciárias, geralmente, ela tem um lapso temporal bem grande, né? Você já viu se o pessoal da revisão da vida toda tem sido um pouco mais célere? Então, a decisão do STF, ela foi recente, né? Está falando de uma decisão de dezembro desse ano, do ano passado. Então, ainda não está começando a sair, entendeu? As ações que estavam represadas lá vão começar a ter o êxito dela. Por isso que é importante você cobrar no início esse valor para ingressar com a ação, para você não ficar trabalhando de graça. Tá? Que como eu falei, é um cliente que demanda atenção e trabalho e paciência. Então é importante você cobrar disso aqui, desse cliente no início. Aí, Tá? Mas assim, como a gente já tem um entendimento do STF sobre o tema, que é devido, que tá correta essa correção, essa revisão, tá? Por mais que isso vai ter um impacto negativo muito, muito grande no caixa do país, e é com base nisso que o INSS está reclamando, mas isso é devido para os aposentados. Então, eles têm direito, sim, a essa revisão, tá? O que pode acontecer, que ainda está correndo ainda isso, quanto a isso, tá? De demorar para pagar. Não sei como vai ser feita a forma de pagamento disso. Entendeu? Isso a gente vai saber ainda como é que vai ser. Mas são ações que agora, a partir de agora, não é para demorar mais tanto, porque a gente já tem um entendimento já do STF. Então, a intenção é que isso já morra em primeira instância. Entendeu? sim, ali na Justiça Federal mesmo, ali da primeira instância. Isso, na federal, já em primeira instância. Beleza. Um ano, a Justiça Federal é lenta, tá? Pelo menos aqui onde eu tô, que é TRF3, Campinas, é muito lento, cara. Muito lento. Não, geralmente o pessoal reclama bastante da Justiça Federal em questão de aposentadoria, leva questão de 6 anos, Não só de já vi falar aposentadoria, tem 9 anos. tem ações contra a Caixa Econômica Federal, de boleto falso, essas coisas, sabe? Coisas pequenas também. Cara, é assim, demorou um ano para marcar audiência, cara. De audiência de tentativa de conciliação. Então é demorado mesmo. Tem que cobrar inicial do cliente, sim. O que eu faço, se eu vejo se a pessoa já é mais antenada com internet e tal, eu dou o número do processo para a pessoa ver. Ensino ela a consultar, entendeu? Mas isso não é ruim, porque tipo, ela fica ali consultando, às vezes tem um ofício pequeno, aí ela já fica achando que tem uma movimentação grande no processo, fica perguntando toda hora. Ó. Tá, cara, o negócio é o seguinte, velho. Ou você passa isso, pelo menos evita dessa pessoa ficar perguntando para você toda semana como é que tá o processo dela. Porque eles perguntam, entendeu? Eles perguntam. Então, se ela consegue consultar, ela só vai te perguntar quando sair alguma coisa no processo. Isso demora. Então, Não, legal. É importante eu saber esse feedback seu aí, porque eu não tenho muita noção ainda da prática da advocacia. Então eu acabo perguntando um pouquinho. Não, tranquilo. Cada um faz de um jeito. Tem advogado que não abre nem a pau o processo, o número do processo, não dá nada. Aqui eu distribuo e já mando a certidão de distribuição para o cliente. E falo, ó, você consegue acessar o seu processo através do site TRT15, tal, entendeu? Já dou todo o passo a passo e mando para o cliente lá. Quer consultar, vá lá. Entendeu? Show de bola, é legal, deixa transparente, né, para o cliente. É essa a intenção mesmo. Porque sempre quando o cliente fecha um contrato comigo, eu procuro dar um feedback de quanto tempo que eu vou demorar para distribuir essa ação. Então, hoje, por exemplo, fechei um trabalhista bancário, eu falei, ó, 2 semanas para eu confeccionar a sua petição inicial e ingressar com a ação, tá bom? Então, beleza. Já dou o feedback, se porventura já aconteceu de atrasar, eu já aviso uns 2 dias antes para o cliente, ó,
não vou conseguir te entregar nesse dia, porque a demanda do escritório está grande, então eu prometo que até o final da próxima semana eu te envio o número do processo com a distribuição, tá? Nada, cara, você tem que ser transparente, só não deixa de dar feedback para o seu cliente. Certo. Entendeu? Não deixe de dar satisfação para ele, porque ele vai achar que você está pouco se lixando para ele. Eu já vi bastante gente reclamando em relação a isso, Sim. achando que o advogado está fazendo pouco caso, ou não está Isso. trabalhando no processo. Cara, eu ainda... Você pega má fama. Eu ainda tô com várias mensagens para responder de cliente hoje. Mas até terminar a aula aqui, eu vou daí sim postar meu vídeo, que eu não sei por que ele ficou tudo esquisito. Vou postar meu vídeo e vou responder essas mensagens, cara, dos clientes. Eu respondo esse horário, mas se eles me responderem, eu não dou resposta, tá? Ah, certo. Se eles me responderem esse horário, eu não dou resposta. Por quê? Você tá doido? Nem a pau. Tenho vida. Senão não para a conversa. Não. Não dá, não. Então, daí eu deixo para responder amanhã cedo. E onde eu parei? Distribuição da ação, né? Você estava falando do valor, né? Que para Sim, juizar a valor ação no mínimo do cobrado. salário mínimo, mais o valor no êxito. Sim. Tem alguns casos, a regra geral, esse até dezembro de 2019, para você entrar com ação, né? Não, novembro de 2019, né? Deixa eu pegar o prazo aqui certinho. Novembro, até 12/11/2019, para você entrar com ação. Mas não é bem assim, tá, gente? Tem alguns casos específicos que, mesmo conseguindo essa aposentadoria depois desse período, consegue também. Depende do quê? Depende se a pessoa, no momento em que ela se aposentou, vamos supor que a pessoa já tinha as condições para se aposentar antes de 2019, antes de 11 de 2019. Então, ela já tinha, só que ela preferiu esperar mais um tempo para melhorar a aposentadoria dela. Entendeu? Então, se ela já tinha as condições de se aposentar no mês 11, até o mês 11 de 2019, e ela optou por aposentar depois disso, ela, mesmo assim, consegue ter direito à revisão da vida toda. Então, exato, direito adquirido. Então, assim, não se atenham a essa formalidade da data, é claro. Você vai ter que ver se essa pessoa preenchia os requisitos para se aposentar pela regra anterior, antes da nova reforma da Previdência. Beleza? Isso aí normalmente as calculadoras já dão essa prerrogativa aí. Vamos ver. Que eu anotei aqui mais. Quais são os benefícios da revisão? São os benefícios que você consegue fazer a revisão da vida toda. Você consegue pedir a revisão da vida toda da aposentadoria por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte. Tá? A pensão por morte é chato de fazer revisão da vida toda, porque normalmente é difícil você acessar o meu INSS do falecido. Você vai precisar do CNIS dele. E as pessoas normalmente não têm esse CNIS impresso. Aí você fica agendando para a pessoa ir até o INSS lá, você tem que agendar pelo CPF dela. Aí se pega um cara um atendente com uma vontade lá, ele vai pegar, imprimir o CNIS dela e entregar para ela, entendeu? Nossa, é um transtorno. Então, se vocês quiserem passar pensão por morte, a não ser que você veja que é um caso que compensa muito, tá? Mas eu acabo, assim, passando para outro advogado fazer, se ele quiser. Tá? Auxílio-doença, não. Todas as coisas que você consegue ter acesso ao CNIS do cliente, que ele mesmo vai te fornecer esses dados, fica muito mais fácil de você trabalhar. Beleza? Pensão por morte, só que é chato.
dependendo do INSS da sua cidade, da boa vontade do atendente do INSS. Vamos ver o que mais eu anotei. Se vocês entrarem no meu INSS, já tem lá um iconezinho da revisão da vida toda, tá? Mas não façam por lá. Ainda não. Que eles estão discutindo isso ainda, como é que vai funcionar esse daí. Só que a partir do momento que você fez o pedido administrativo, você não consegue fazer o judicial, tá? Mas essa ferramenta, às vezes ela está ativa, às vezes não está. Vamos esperar regulamentar certinho pelo INSS para a gente poder utilizar isso daí. A partir do momento que a gente conseguir utilizar a ferramenta administrativa, vai melhorar muito a nossa vida, tá? Mas, por enquanto, é o modelão judicial ainda. Não tem muito o que ficar floreando nas petições, tá? É uma petição inicial bem simples e já cita os entendimentos dos tribunais, tanto a decisão do STJ quanto a do STF sobre o tema. E eu vou passar para vocês no grupo lá. Eu vou até passar agora, para eu não esquecer. O checklist de atendimento, ele fica com o meu sócio, pedi para ele me mandar, mas ele esqueceu de me mandar durante o dia, que o dia hoje foi corridíssimo, graças a Deus. Mas amanhã eu mando para vocês. Vou pegar aqui. O checklist de atendimento do revisão da vida toda? Isso. Show. Tá? A gente aqui normalmente tem alguns produtos que vendem mais, ou esses produtos que são promissores. Eu trato ações como produtos, tá, gente? É assim mesmo que tem que tratar. Então, alguns produtos que são promissores ou que a gente já tem uma rentabilidade maior no escritório em cima deles, a gente faz checklist. Esse checklist que você vai enviar só serve para a vida toda? Só a revisão da vida toda. Só a revisão da vida toda. Mas assim, Jô, não é muito diferente dos outros benefícios não, viu? Não é muito diferente, não. Normalmente, para você pedir outros, não precisa de muita coisa, não. Porque o que eu tenho, assim, como eu falei com você no privado outro dia, o que eu mais tenho é LOAS. BPC LOAS. O que mais aparece para mim é o BPC. O que mais aparece, sabe? A revisão da vida toda aparece por um cliente curioso que quer saber e tal, as contas e tudo, mas aí já acaba desistindo porque eu falo da conta, né? Falo que é necessário pagar uma consulta por conta dos cálculos a serem feitos, aí eles correm. Mas o LOAS não. No LOAS, a galera, tudo aquilo que eu proponho, porque eles sabem que é certo isso aí. Eu não cobro consulta de LOAS, não tenho coragem, sabia? Eu cobro. Pô, você tá certa, mas eu não tenho coragem. Eu sou muito ruim. O único que eu não cobrei foi do meu afilhado, que eu te mandei o caso, inclusive. Eu sou muito bunda mole para cobrar, cara, de LOAS. Nossa. Então, eu já fui muito. Eu já fui a ponto de conseguir esse tipo de benefício, o cliente me deu um beijo e tchau. E nunca mais voltou. Aí também não, aí eu não sou tão bonzinho assim, não. Eu faço assinar contrato, né? Não, tem contrato. Tá tudo certinho. Execute. Mas aí até executar e tudo, aquela coisa toda, já esfriou minha cabeça, já veio outro cliente. Saiu na urina, desculpa a expressão. Mas saiu na urina, porque veio um outro que fechou comigo. Teve uma que eu, com raiva, eu cobrei 6 salários. E fechou. Com raiva, porque o anterior tinha me dado um pé, o certo mesmo, eu cobro 4. Mas esse, do último agora, eu cobrei foi 6. E ele pagou. Pagou. Na verdade, está pagando, bebê. Está pagando. Eu cobro 3 salários. Aqui é 4. Aqui já foram para 4. Não, aqui eu cobro 3. E aí eu fui bonitinha, cheia de ódio. Falei assim, olha só, e eu cobro 3 salários e eu divido ainda, porque eu sou muito bonzinho. Que bom, Renan. Então vem trabalhar comigo. Não,
50% do salário, então eu faço tipo em 6 parcelas, entendeu? Nossa. É isso. E eu Coração que, de mãe, que né? fech- Sempre cabe mais um. Coração de mãe. até comentei com o Renan, eu fechei Não é um bem cálculo assim de também, viu, revisão da Jô? Eu vida sou meio toda e ruim não também. cobrei. Oi? Oi, Renan. Até fechei um cálculo, falei com o Renan que eu fechei um cálculo de revisão da vida toda, só que eu não cobrei nenhuma consulta, só porque é parente. Então, Aí meu precisa- afilhado. Meu afilhado, eu não cobrei nada. Aí agora aconteceu segunda-feira, ele por ser autista, né? Eu já comentei isso com você, Renan. Uhum. Ele, por ser autista, fugiu da escola. Nossa senhora. Como é que a gente fica? Olha o coração desesperado. É, Né? mas acharam ele. Graças a Deus, achamos ele. Ele estava sentado na praça brincando, né? Uhum. E aí a escola negligenciou o cuidado por conta de não ter um mediador, um cuidador. Aí eu liguei para o Álvaro, que é o presidente dos direitos humanos aqui na OAB do Rio de Janeiro, que foi meu patrão, inclusive da Trabalhista, foi o presidente dos advogados trabalhistas no Rio de Janeiro, o Álvaro Quintão. Liguei para ele e as medidas têm sido tomadas. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao nosso foco, acerca da consulta. Cobro sim, tá? Quer sentar comigo, quer conversar comigo, tem que pagar, bebê. É isso. O Renan estava dizendo que é ruim, né, Renan? O que você estava dizendo aí é que você não é 100% bonzinho, não. Você é ruim. Já percebi esse seu lado ruim aí, já. Olha lá. Não, eu não sou tão ruim assim também. Eu sou... Com os velhinhos eu sou bonzinho. Só com os velhinhos. Por isso que eu não sirvo para atender previdenciário. Que isso tem que ser meio curto e grosso, para não dar muita trela. Aí quando ele pega um trabalhista bancário aí, ele tira até o carro do peão. Aí sim, aí, né, que nem hoje, eu fechei, o cara vai me pagar, eu cobrei o valor do último salário dele para entrar com a Para ação. lavar a louça, né? Meu Jesus. Quem que vai lavar a louça aí, Claudimete? Eita, desculpa. Eu estou chegando em casa e liguei. Aí Já tá, eu não já tá percebi que xingando o marido, já. o Já tá microfone xingando o estava marido. ligado. Coitado, né? O homem sofre, Eu cara. já desci da moto, assim, já com o celular, já entrei, né? Aí eu não percebi, desculpa. Imagina, tranquilo. Vou desligar agora. Então, eu cobrei o valor Para do quem tem último, uma casa com 3 crianças, né? A gente já chega. já chega gritando com todo mundo, já. Eu cobrei do cliente hoje o valor do último salário dele. O salário de bancário é alto, ele recebeu uma rescisão boa, foi mandado embora. Então, dá para cobrar, cara. Bancário merece. Dá trabalho. Que mais que eu posso falar? Revisão da vida toda, a gente não tem muito segredo, que nem eu falei, entendeu? É usar calculadora. Qual calculadora que você utiliza aí, Jô? Olha, eu estou usando, acho que é Pegasus. Pegasus. É. Ela é muito boa. Eu comprei, na verdade, paguei um... Pode falar de valores aqui? Pode. Então, comprei, foi R$ 986, indicação de um professor. A gente paga um valor único, tá? E se quiser parcelar tudo no cartão, em 12 vezes, ele também faz dessa forma. Sim. Mas foi muito bom para mim. É importante, né, que De vocês suma tenham, importância. que vocês tenham essas calculadoras e pensem no seguinte: eu preciso fechar 3 contratos, 3 cálculos para eu pagar o custo disso aqui. Isso. É isso. Eu tenho que fazer 3, 4 cálculos para eu cobrir o custo que eu tive aqui com isso daqui. Isso aí. A partir de então é lucro. Entendeu? É que nem eu cobro, o meu é mensal, é o cálculo jurídico que eu assino. Se não me engano, são R$70 por mês. Se não for até menos, acho que até menos. Também é a mesma coisa. Se eu fizer um cálculo no mês, eu já estou tendo lucro. Entendeu? Então, para mim, está excelente. E ela não faz só o cálculo da revisão da vida toda, como a sua provavelmente não faz. Deve fazer de tudo. Faz de tudo. Então, ela é muito boa. Muito boa. Se vocês quiserem a indicação do cara que instalou para mim, eu mando aí. Beleza. E ela atualiza, tipo, com o passar dos anos?
Ah, show. Ela vai atualizando. Quer dizer, pelo menos foi a garantia que ele me deu que ela atualiza. Uhum. Mas eu Interessante. vou mandar no grupo o contato dele. Tem alguns, tipo a Jusfy. A Jusfy, ela tinha uma calculadora previdenciária boa. Foi você que perguntou para mim da Jusfy, né, Felipe? É, porque eu tô lá no grupo do Cândia e ele disponibilizou o cupom de 2 meses, né? Só que aí, como eu não peguei minha OAB ainda, tô esperando sair o número, aí eu nem fiz a inscrição ainda lá na Jusfy. A Jusfy, ela tinha uma calculadora previdenciária boa. Eu não sei o que aconteceu com essa calculadora, que de repente ela sumiu. E não tá mais lá. Entendeu? Eu tentei achar no site lá, não tava mais lá. Daí eu deixei de assinar, porque eu assinava a Jusfy só por causa da calculadora previdenciária deles, que era muito boa. Que você jogava lá os dados da pessoa e se você quisesse todos os dados, preenchesse tudo certinho ali no começo mesmo, ele já te dava a petição pronta, cara. Nossa. Entendeu? Se bobear, eles fizeram essa ferramenta à parte, então, por ser muito boa, às vezes eles estão cobrando um valor exclusivo só daquela ferramenta. Não sei, cara, não sei o que eles estão fazendo. Mas eu fiquei meio decepcionado quando você falou que não é tão boa da trabalhista. Não, a trabalhista não é boa, porque assim, tem diversas verbas trabalhistas que eles não colocaram lá, e se você for colocar manual, você tem que digitar mês a mês, cara. Coisa que você pega o debit, por exemplo, da ASP, você digita lá, ele já vai replicando os valores ali, entendeu? Não precisa ficar se preocupando ter o mês a mês e tal. E imagine só, se você inclui um campo no debit de uma verba recebida lá, tipo, você pode criar lá, por exemplo, o debit ele tem vale alimentação, mas não tem vale refeição. Mas ele já projeta o vale refeição, se você criar essa verba lá, para todos os meses de trabalho do cliente seu, entendeu? Se eu for fazer isso pelo Justify, eu tenho que incluir mês a mês. Dá muito trabalho, cara. Leva muito tempo. Então, assim, o trabalhista não serviu para mim, não vai servir nunca. O cálculo jurídico também para o trabalhista é horrível, tá? Eu até falei para vocês, a única que me atendeu a expectativa foi a da ASP, que é o debit. Tá? É a única que eu consegui, assim, que eu consegui mexer, entender bem e que é bem tranquilo de mexer, entendeu? Qualquer dia eu vou pegar, quando eu for fazer liquidação de sentença, essas coisas, daí eu pego para vocês verem. Abro aqui e coloco na tela. Ah, show, vai ser legal. Uhum. Até cálculo também para vocês, né? Vocês têm mais alguma dúvida sobre esse tema da revisão da vida toda? Não? Eu vou parar de gravar então, porque eu acho que é uma aula, essa aula tem que ser simples. É mais importante o conteúdo ali da petição, né? Você adequar aquilo ali, fazer o cálculo e pedir os documentos corretamente para o cliente. E saber do que se trata a ação, né? Revisão da vida toda, então, se você se aposentou depois de 99, você teve o cálculo feito com base nas contribuições a partir de junho de 94, foi tirada aquela média dos 80% dos... Como é que é mesmo, João? 80% das maiores contribuições, né? 80% das maiores contribuições. Isso. A média das Desculpa aí a demora. Imagina, 80% das maiores contribuições e foi feita o cálculo com base nisso daí, da sua aposentadoria, tá? Então, é isso, basicamente. Beleza, gente? Vou encerrar, então, aqui a gravação e, para quem está aqui agora, a gente continua trocando uma ideia sobre mais dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado para você que está assistindo depois e compareça à aula. Hoje tem só 4 pessoas online. Na terça-feira tinha mais. E tem 30 pessoas no grupo. Ainda bem que eles estão me pagando. Entendeu? É só isso que me conforta. Se vocês não querem assistir, o problema deles. Mas vamos lá, vou encerrar aqui a gravação.